profeta Isaías, no capítulo 6 de Isaías, quando Isaías ele entra na presença de Deus, buscando ao Senhor no templo. Mas primeiro eu vou ler aqui, 1 Timóteo capítulo 2, diz assim: admoesto-te, pois, que antes de tudo se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Por todos os homens. Antes de estarmos indo lá para Isaías, fica tranquilo, a gente vai chegar em Isaías daqui a pouco. O apóstolo Paulo aqui ele está falando com Timóteo sobre a importância de orar, a importância de buscar a Deus. O apóstolo Paulo ele entra aqui com uma admoestação. Eu não sei quantos aí na sua Bíblia tem essa palavra admoesto-te. Quantos tem a Bíblia aberta aí? Na sua, quem está com a Bíblia aí que tem admoesto-te? Carlinhos? Lourenço? Admoesto-te, pois antes de tudo. Esse antes de tudo, ele pode ter dois significados. Ele pode estar querendo dizer o seguinte: que antes de tudo você deve orar. Ou ele pode estar dizendo assim: admoesto-te antes de tudo. Seja de uma forma ou de outra, seja se antes de tudo está ligado com a importância de se orar primeiro, ou com a exortação que ele está fazendo, não muda a situação. O que está sendo colocado aqui é que antes de tudo, ore. Antes de tudo, antes de tomar uma decisão, antes de tomar decisões às vezes simples, mas principalmente decisões complexas. Vou comprar um carro, vou mudar de emprego. Quem aí já mudou de emprego sem orar? Depois deu mal, né? Antes de casar, tem que orar, né? Tem que orar, tem que buscar. Antes de tudo, antes de tomar decisões, antes de agir, antes de fazer a obra de Deus, antes de tudo, nós temos que orar. Quando você vai para a igreja de Atos dos Apóstolos, você vê que capítulo 1, Jesus aparece para os discípulos. Antes dele ser assunto aos céus, ele começa a subir, e aí eles começam a ver Jesus subindo. E antes de Jesus subir aos céus, ele diz: vós sereis minhas testemunhas. Atos 1:8. Vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Onde tiver gente lá, vocês vão testemunhar de mim. Vocês são minhas testemunhas. Vocês são aqueles que viram e ouviram e receberam de mim aquilo que eu recebi de meu Pai e compartilhei com vocês, para que vocês testifiquem. A testemunha é aquela que tem uma incumbência na terra, falar acerca da verdade que ela presenciou, vivenciou em Cristo Jesus. Você crê que a salvação pela graça é uma verdade? Quem crê? Então você tem que testemunhar disso, né? Você crê que há poder no nome de Jesus para curar? Tem que testemunhar disso. Então nós temos que testemunhar as verdades que estão relacionadas à nossa fé e à nossa relação de salvação em Cristo, ou a nossa relação de salvação com Cristo. Nós temos que testemunhar. E ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso quer dizer que o Espírito Santo não tinha descido ainda, irmãos. Nós temos que entender que nos evangelhos de Jesus, o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, tudo que aconteceu ali, o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, e ele compartilhou com seus discípulos o poder e a autoridade que lhe foi dada. Mas o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre os discípulos. Quando Jesus sobe, o Espírito Santo desce. Nós temos que entender essas situações, né? Então o Espírito Santo ele estava agindo, mas não como ele está agindo hoje, porque Jesus mesmo disse: importa que eu vá, para que o Consolador, o Espírito da verdade, a quem o mundo não conhece, ele possa ser enviado. Então Jesus estava dizendo: se eu for, o Espírito Santo vem. Então quando ele vai, o Espírito Santo desce. E em que momento o Espírito Santo desceu sobre a igreja? Quando a igreja estava festando?
Quando a igreja estava pregando, quando a igreja estava orando. Antes da igreja evangelizar, antes da igreja sair pregando o evangelho, testemunhando de Jesus, antes de tudo a igreja fez o que? Ela orou. E em oração ela foi empoderada. O poder de Deus desceu sobre a igreja. A igreja foi envolvida pela presença, pelo poder do Espírito Santo. E os crentes ali começaram a falar em línguas, não línguas dos anjos, não línguas celestiais, mas línguas humanas, mas de um outro dialeto que eles não conheciam. Amém, igreja? É a mesma coisa que o Lourenço fala japonês, chinês. O Espírito Santo descesse na vida do Lourenço e ele começasse a falar chinês, japonês e por aí vai, né? Então o Espírito Santo desceu e começou a mover na vida dos crentes. Eles começaram a falar em outras línguas de outras nações, revelando aqui para nós que a salvação em Cristo é para todas as nações. Amém, igreja? Que Jesus não escolheu um povo só para ser salvo. Quando existe aquela mistura de línguas ali, o Senhor estava dizendo: você que é judeu, você pode falar grego, você que é grego, você pode falar africano, enfim. Por quê? Porque a minha salvação é para todos os homens, em todas as cidades, em todas as nações, em todas as raças. Todos aqueles que eu criei são dignos da minha graça, da minha salvação. Mas a igreja foi empoderada, foi cheia do poder de Deus quando ela orou. Então, antes de pregar, antes de evangelizar, antes ela orou. A igreja começou na oração e ela não pode perder essa visão de que ela precisa continuar orando. Nós temos muitos projetos que nós queremos ver Deus agindo neles, transformando esses projetos em realidade dentro da igreja, mas antes nós temos que orar para que esses projetos sejam alcançados, porque, irmãos, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo ele começa dizendo o seguinte: antes de tudo, Timóteo, antes de tudo, façam-se súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala para Timóteo que ele deveria fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, ele está estabelecendo aqui 4 estilos de oração. Então, a primeira oração que ele está focando aqui é a súplica. Façam súplica por todos os homens. Todos os homens quer dizer crente e não crente, quem tem salvação e quem não tem salvação. Todos precisam ser alcançados pela sua oração, ou pela sua súplica, ou pela sua intercessão. O que é suplicar? O que é suplicar, Lourenço? O que é uma súplica? Não sabe? Lourenço prefere não opinar. Muito bem. Súplica, irmãos, é aquela oração onde a pessoa ela coloca toda a sua força, ela coloca toda a sua intensidade. Uma pessoa, quando ela suplica, ela está numa situação em que ou vai ou racha. Sabe aquela situação em que ela está num ponto em que ela não aguenta mais ficar naquela situação? Quem já esteve numa situação que não aguentava mais ficar naquela situação? O que você faz quando você está numa situação em que você não aguenta mais estar naquela situação? Então a Bíblia diz que quando você está numa situação e aquela situação chegou num ponto em que você não aguenta, Deus aguenta, mas você tem que suplicar. Amém? Então a súplica, quando a súplica sai para fora do coração de alguém que está orando, não é assim: oh Jesus, então Senhor. Não, a súplica: Senhor, eu não aguento, Senhor, socorro, me ajuda, Senhor, eu preciso que o Senhor faça algo nessa situação, porque eu não aguento mais. Isso é uma súplica. E se você olha para a Bíblia,
Você encontra algumas pessoas suplicantes, que foram, vamos dizer assim, credenciados como pessoas que suplicaram a Deus, e Deus ouviu a sua súplica. Quem conhece o cego Bartimeu? Levanta a mão aí. Primeiro suplicante. Irmãos, diz a palavra que Jesus estava passando por Jericó, e era a última vez que Jesus passaria ali. Ele não passaria mais em Jericó. Era a última oportunidade que aquele homem tinha de suplicar. Existem momentos na nossa vida em que nós não podemos perder a oportunidade, porque a gente não sabe se aquela oportunidade nós teremos ela novamente. Entenda uma coisa na tua vida, querido: valorize a oportunidade que Deus te dá de estar com Ele. Valorize a oportunidade que Ele te dá de poder colocar nas mãos dEle os seus problemas, as suas dificuldades, as suas angústias. Porque, irmãos, Deus, Ele não tem problema de ver pessoas dependendo dEle. Pelo contrário, Deus fica triste quando Ele vê o homem dependendo do mundo, dependendo dos outros, dependendo de si próprio e não dependendo dEle. Deus fica triste quando Ele encontra pessoas soberbas. O que mata muitas vezes o coração de um crente é a soberba do crente, o orgulho do crente, a autossuficiência do crente em achar que sem Deus ele consegue. Irmãos, mais do que nunca, nos dias de hoje que nós estamos vivendo, eu quero dizer para você: sem Deus você não vai conseguir, mas com Deus, tudo te será possível. Então era a última oportunidade que aquele cego tinha. Sabe o que ele fez? Ele aproveitou. Sabe o que ele fez? Uma súplica: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cego, sem ver nada, mas ele tinha voz. Ele era cego, mas não era mudo. Ele era cego, mas ele sabia clamar. Cego, clamando. Cego, mas buscando o Senhor. Não estou vendo o Senhor, mas eu sei que o Senhor pode me ouvir. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí o povo falou: quieta, está incomodando. Sabe o que ele fez? Gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por quê? Porque se a gente ficar preocupado com o que os outros pensam, com o que os outros acham, ou com a percepção dos outros sobre a nossa maneira de expressar nossa fé a Deus, a gente perde a bênção. Tem muito crente que está preocupado demais com a opinião dos outros, com a vontade dos outros, com o julgamento dos outros, com a vara de medir dos outros. Eu quero dizer para você, querido, tem só um coração com o qual você tem que se preocupar: é o coração de Jesus. E aquele cego, ele não se preocupou com a voz da multidão, ele não se preocupou com a voz dos opositores, ele clamou, ele suplicou. Diz a palavra de Deus que Jesus parou. Jesus parou por causa do clamor daquele cego. Existe um Deus que para te ouvir. Amém, igreja? Existe um Deus que para quando você clama por Ele, quando você diz para Ele que você precisa desesperadamente dEle, quando você chega naquela situação em que você não aguenta mais estar nela e você clama por Ele, Ele para te ouvir. Ele para, queridos, Ele para ouvir, Ele para dar atenção a quem está clamando. E a palavra do Senhor diz que Jesus parou e disse aos discípulos: vocês aí que estavam mandando ele calar a boca, vocês aí que estavam falando para ele ficar quieto, agora vocês vão lá trazer ele para mim. Tragam ele para mim. Tragam ele até mim. Em outras palavras, o clamor do cego mexeu primeiro na vida dos crentes que não queria trabalhar. Mexeu primeiro na vida dos crentes que, ao invés de estarem fazendo a obra, que ao invés de estarem sensíveis ao clamor daquele que estava necessitado, estavam preocupados simplesmente em acabar com a gritaria. Jesus falou: não, vai lá e traz o cego para mim. Sabe o que vai acontecer, querido, se eu e você começarmos a clamar
pelo agir de Deus nessa igreja, Deus vai começar a incomodar os que estão acomodados. Deus vai começar a mexer na vida de quem está parado e, ao invés de ajudar, está atrapalhando a obra, atrapalhando o agir de Deus. E eu quero dizer para você, querido, tudo começa quando se clama, tudo começa quando se ora. Pastor, eu não consigo ver a mudança naquela pessoa. Você está orando por essa pessoa? Irmãos, o nosso problema é achar que a gente muda os outros, que a nossa dura vai mudar os outros, a nossa palavra grossa vai mudar os outros. Eu vou dizer uma coisa para você, querido, não é palavra grossa, não é dura, não é chacoalhão. Quem muda é Jesus quando a gente ora. Quem muda é Jesus quando a gente clama, quando a gente se ajoelha, quando a gente entra na presença dele. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai em secreto. Teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Tudo que você faz escondido dos olhos dos outros, tudo que você faz entre você e Deus, como uma expressão de fé, no teu secreto, no teu quarto, Deus faz questão de mostrar e de revelar que Ele vai te honrar no teu secreto, à vista de todo mundo. Tudo que você faz em secreto, Deus abençoa, honra em público. Deus, Ele traz a bênção em público. O Senhor mandou chamar aquele cego, e aí os seus discípulos trazerem o cego foi trazido à presença do Senhor, e ele perguntou: o que queres que eu te faça? E aquele cego disse: Senhor, eu quero ver. O que você quer que Deus te faça? Qual é a sua necessidade nessa noite? Qual é a causa da sua súplica? Por que o seu coração está suplicando? Qual é a situação que está dentro da tua alma, que está subindo ao trono de Deus como uma frequência de súplica? Porque você está numa situação em que você não aguenta mais ficar nela. Vou repetir. Você está numa situação em que você não aguenta mais ficar nela. Aquele homem, ele não aguentava mais ser cego. Ele disse para ele mesmo: fui cego até agora, eu não aguento mais, eu não quero mais ser cego, e eu sei quem pode resolver isso na minha vida. Existem momentos na nossa vida em que nós temos que determinar o que vai sair e o que vai entrar na nossa vida, irmãos. Existem momentos da nossa vida em que a gente tem que determinar se nós vamos continuar naquela situação ou se nós vamos sair dela. Às vezes nós ficamos julgando a culpa em Deus, mas Deus sabe, Deus conhece. Irmãos, Deus sabe, Deus conhece. Deus sabia que Adão estava escondido lá no Jardim do Éden. Deus sabia onde Adão estava, mas Ele chega lá na viração do dia e diz: Adão, aonde você estava? Porque Deus sabe, mas Ele quer ouvir da nossa boca, Ele quer que saia de dentro de nós a resposta que Ele quer ouvir da nossa vida. Assim como Deus sabe o que você precisa, mas Ele diz: ora, porque se você ora, a sua fé melhora. Amém? Fala para o seu irmão aí: quem ora, a fé melhora. Porque Deus, Ele não quer, irmãos, ser um Deus Papai Noel, aonde simplesmente você está aqui para receber presentes, Ele vem, e traz para você, entrega um presente. Não é, Deus não é assim. Deus, Ele quer que você cresça no processo da busca. Deus quer que você amadureça no processo da busca. Deus quer que o seu coração se encha de fé no processo da busca. Quando a busca que você tanto está desenvolvendo chegar ao fim, você não é mais aquela pessoa que começou no início da busca. Quando terminar a busca, você já é uma pessoa diferente daquela que começou. Porque Deus não faz nada pela metade. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele é fiel para completar a boa obra que Ele mesmo começou na sua vida. Quando Deus levou o povo para o deserto, e o povo chegou diante do Mar Vermelho, a primeira situação ali, primeiro entrave, o primeiro problema, o primeiro obstáculo, o povo começou a clamar. Moisés começou a clamar:
Só que o povo começou a murmurar. Deus não respondeu ao povo, Deus não respondeu ao que reclama, Deus respondeu àquele que clama. A resposta de Deus não está com quem reclama, a resposta de Deus está com aquele que clama. Então o Senhor chegou para Moisés e disse: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Em outras palavras, Deus falou assim: ouvi o teu clamor, mas agora manda o povo marchar, e eu vou fazer a obra, eu vou abrir o mar. Irmãos, existem momentos que a gente tem que clamar, e ao mesmo tempo nós temos que agir a nossa fé. Eu vou ficar clamando até o mar vermelho se abrir? Não, Deus está falando: marche que eu abro o mar, dê um passo de fé, e o mar se abrirá. E foi isso que aconteceu, irmãos. O mar se abriu, mas houve clamor ali. O clamor de um cego que não aguentava mais ser cego, o clamor de um cego que não aguentava mais continuar vivendo como cego. Ele determinou no seu coração que ele não poderia mais ser aquela pessoa, ele queria ser uma pessoa diferente, ele queria ser uma pessoa mais útil, ele queria ser uma pessoa que Deus pudesse fazer muito mais nele e através dele nessa terra. Ele queria ser uma pessoa que podia realizar sonhos que naquela condição ele não conseguiria casar, não conseguiria trabalhar, mas ele tinha sonhos, a cegueira dele não matou os seus sonhos, a cegueira dele não tirou do seu coração os seus alvos, os seus objetivos. E eu quero dizer para você, querido, não deixa a cegueira espiritual matar os sonhos que Deus colocou no teu coração. É possível sonhar e realizar pela fé em Deus. Aquele cego clamou, porque ele não queria mais ficar vivendo como um cego. Você está feliz com a situação que você está vivendo hoje? Você está completamente realizado, feliz? Ou você acredita que tudo que você está vivendo hoje pode melhorar? Quem acredita que pode melhorar? Antes de tudo, o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo? Antes de tudo, façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Em outras palavras, estava dizendo: suplica, ora, intercede e agradeça. Suplica, ora, intercede e agradeça. Junta todas essas situações, move o seu coração em oração na minha presença, porque eu sou Deus que ouço a súplica dos meus servos, eu sou Deus que ouve a súplica daquele que busca a minha face. Suplicar não é simplesmente dizer: Senhor, é o seguinte, eu estou precisando, tá? Em nome de Jesus, amém. Não, suplicar é pedir com força, é pedir com entrega, é rasgar o coração. Nós falamos do clamor do cego Bartimeu, mas tem um outro camarada que clamou a Deus, do ventre do peixe, quando não tinha mais saída para ele. Foi o profeta Jonas. Irmão, Jonas foi parar na barriga de um peixe. Irmãos, a gente fica pensando, o nosso problema é que a gente pensa muito rápido e não para refletir na situação. Quem aqui já dormiu na barriga de um peixe? Ninguém, né, irmãos? Amém. Mas, irmão, pensa bem, a barriga de um peixe deve ser um lugar fétido, sim ou não? Imagina um cheiro horrível. Imagina o cheiro que tem o teu estômago, irmão. Não vamos pensar só no peixe, não, pensa em você. Imagina tudo que você come, né? Tem um suco gástrico que moe tudo, dissolve tudo que cai lá. Irmãos, Jonas não morreu porque Deus não deixou. O cheiro horrível. Irmãos, dentro da barriga do peixe não tem um interruptor, você acende a luz, fica tudo clarinho. Irmãos, a barriga do peixe é escuridão profunda. Imagina você estar num lugar fedido, fétido, gosmento, né, com um monte de coisa ali batendo em você, e você não sabe para onde ir, você não tem para onde ir, tudo escuro. 3 dias
Irmãos, você passar 1 hora num lugar assim, já é desesperador, é motivo para o cara querer suicidar 3 vezes. Irmãos, passar 1 hora num lugar, mas você imagina 3 dias, ele passou na barriga do peixe. Em outras palavras, irmãos, ele estava morto. Em outras palavras é isso, porque Jesus, ele usa o exemplo de Jonas, lá no Novo Testamento, quando os religiosos pediram um sinal, ele falou: o único sinal que será dado será o do profeta Jonas, que ficou 3 dias no ventre do peixe. Porque, irmãos, Jesus estava dizendo isso, porque assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, depois saiu vivo, Jesus vai para o ventre da terra, depois de 3 dias ele sai vivo, ressuscitado. Esse é o grande sinal que Jesus estava falando. Este é o sinal que eu vos darei, que eu sou o Senhor da vida. Eu posso passar pela situação da morte, mas lá na frente eu vou sair vivo. Assim aconteceu, irmãos, com Jonas. Só que Jonas, ele teve que clamar, porque ele fala: cordéis de morte me laçaram, e na minha angústia, eu clamei ao Senhor, e o Senhor me libertou. Eu quero dizer para você, querido, clame ao Senhor, clame pelos seus filhos, clame pela sua casa, clame pela sua família, clame pelas situações que você não consegue resolver na sua vida, clame ao Senhor. O Senhor diz: clama a mim, servo, clama a mim, filha, responder-te-ei, e lhe mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós precisamos clamar, nós precisamos ser o povo que clama. Irmãos, nós vivemos um tempo hoje, a boca dos crentes está fechada para oração. Se tivesse uma plaquinha assim, na boca de muito crente, estaria escrito assim: fechado para oração, não se ora mais, porque os crentes não estão falando com Deus. As coisas se resolvem quando nós falamos com o Senhor. Clame a Deus, entre na presença de Deus. Eu vi um testemunho essa semana, irmãos, contado pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Eu fiz questão de compartilhar no Instagram, com quem eu estava ali no meu Instagram. O pastor Hernandes, ele estava falando do pastor Jim Cymbala, lá nos Estados Unidos, um pastor de uma igreja no Brooklyn, lá em Nova York. E aquele pastor é um pastor muito dedicado, e ele fala que o ministério de música da igreja do pastor Jim Cymbala é um dos maiores nos Estados Unidos, muito renomado, um homem de muita oração, um homem de muita entrega, um homem de muita dedicação a Deus. Mas chegando um belo dia, o pastor Jim Cymbala, ele chega na sua casa, e a sua filha mais velha, ainda adolescente, acredito eu, 16 para 17 anos, só que lá nos Estados Unidos, um jovem de 16 anos, ele já é de maior de idade, já pode dirigir, tirar carteira, etc., porque a cultura lá é diferente da nossa aqui, em alguns aspectos. Ele chegou em casa, e aquela jovem disse para ele: pai, eu não quero o seu Deus, eu não quero a sua fé, e eu não quero mais continuar na igreja. Estou pegando a minha mochila e estou saindo de casa, porque o mundo está pulsando lá fora e eu quero estar lá. E aquele pastor, irmãos, quando ele se depara com essa atitude da filha, irmãos, ele chora, e ele também ali, o coração dele fica em frangalhos, ele entra em crise, ele pensa em desistir do ministério, porque foi um baque muito forte para a sua vida, aquela atitude que ele não esperava da sua filha. E aí liga um outro pastor para ele, de uma igreja da Flórida, dizendo: olha, continua, pastor Dinho, o seu ministério, não fique pensando na sua filha tomou uma decisão, deixa ela lá na frente, ela vai pensar, lá na frente ela vai refletir, mas foca no teu ministério, não desiste da obra do Senhor. Só que quem é o pai e a mãe que desiste de um filho a quem ama? E aquele pastor, ele foi numa reunião de oração na sua própria igreja, numa madrugada, uma vigília de oração, e aí uma das irmãs do círculo da oração fez um círculo em torno dos bancos e chegou para ele e falou: pastor, a gente nunca chorou pela tua filha, nós nunca choramos uma gota pela tua filha, nós nunca oramos assim pela tua filha, mas hoje nós vamos orar e chorar pela tua filha. E aí deram as mãos, e o pastor Hernandes disse que naquele dia ali, o pastor Jim disse que aquela reunião de oração se tornou
uma sala de partos, onde muitas pessoas começaram a soluçar, e a chorar, e a se derramar em lágrimas diante de Deus, e eles oraram aquela madrugada inteira pela filha dele. E quando ele saiu daquela reunião de oração, a esposa dele estava em casa, ele chegou em casa e falou: esposa, eu acredito que nesta noite o Senhor libertou a nossa filha. E aí, irmãos, passou-se 3 dias, toca a campainha, era a filha deles, dizendo: mãe, eu estou de volta, eu quero que você me explique o que aconteceu. Ela entrou na casa, foi onde estava o pai dela, para as suas pernas do pai, ajoelhou para as suas pernas do pai, e começou a chorar nas pernas do pai, e disse: pai, me explica o que aconteceu há 3 dias atrás de madrugada, porque aonde eu estava, eu senti um impacto muito forte no meu coração, foi como se escamas caíssem dos meus olhos, foi como se meu coração se quebrantasse, e eu começasse a ver o erro que eu tomei, a atitude errada que eu tomei na minha vida, e agora eu me arrependi, eu voltei para Jesus. E ali o Espírito Santo tomou conta daquela casa. Eu e você não criamos filhos para o diabo. Eu e você não criamos filhos para o mundo. Eu e você não criamos filhos para a perdição. Nós que somos crentes criamos filhos para o Senhor. Aleluia! Não desista de orar, não desista de clamar, não desista de colocar diante de Deus a vida daqueles que aparentemente estão saindo da presença de Deus, porque através da sua oração eles podem voltar para o Senhor. Amém, igreja? A sua oração tem poder de fazer Deus fazer por você. Amém? A sua oração tem o poder de fazer Deus fazer por você, em você e em favor de você, em nome de Jesus. Clame ao Senhor. Jonas clamou ao Senhor do ventre do peixe, e a palavra de Deus diz que Deus fez o peixe descarregar Jonas lá na praia, e ele sai cheio do poder de Deus. Os olhos dele estavam como chamas de fogo. Queridos, quem tem uma experiência profunda de oração com Deus não consegue ser uma pessoa apagada, não consegue ser uma pessoa fria, não consegue ser uma pessoa, irmãos, entregue ao marasmo, ao comodismo religioso. Uma pessoa que tem uma vida de oração com Deus, ela se levanta no Espírito, ela sai poderosamente para fazer a diferença aonde Deus a envia. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Deus quer fazer na minha vida. É isso que Deus quer fazer na vida desta igreja, chamada Igreja Batista em Itatiaia. Mas para isso, Deus precisa restaurar dentro de você a crença, a fé na oração. Porque tem muito crente aqui que conhece a oração, mas não ora, não tem vida de oração com Deus. E a desculpa é sempre a mesma: estou cansado, trabalhei demais, é muita coisa, aí eu não esqueci. Irmãos, Deus não esqueceu de você na cruz. Ele não esqueceu de você quando Ele precisou pagar um preço pela tua vida. Então pague um preço para ter mais de Deus na sua vida. Pague um preço para ser mais íntimo de Deus, para ser uma pessoa mais relevante em Deus nesse mundo, porque a palavra de Deus diz que o mundo anseia, irmãos, com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus nessa terra. E você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Deus quer te revelar para o mundo. Deus quer mostrar que há poder na tua vida. Deus quer mostrar que há cura na tua vida. Deus quer mostrar que há milagre na tua vida. Deus quer mostrar que há poder na tua vida. Mas para isso você tem que orar. Você tem que entrar na presença de Deus. Irmãos, quando nós começamos a buscar a Deus, muitos problemas vêm, muitas dificuldades aparecem, situações que vêm para entristecer, para desanimar, mas nós não podemos deixar que isso nos atinja. Ontem, irmãos, eu atendi um jovem que me ligou umas 6 horas da tarde, dos visitantes que vieram aqui nos últimos cultos. Recebemos muitos visitantes. Teve um domingo que entrou 8 visitantes aqui. Esse jovem estava aqui junto com esses visitantes, e
O irmão Sebastião pegou o nome, anotou ali e tal, uma folhinha, colocou dentro do livro preto ali. Eu peguei aquela folhinha depois, tirei uma foto com o meu celular, né, deixei a folhinha aqui, mas fotografei a folha. Cheguei em casa, anotei todos aqueles nomes, coloquei nos meus contatos, fiz contato com todo mundo, liguei, passei mensagem, enfim. Esse jovem, ele estava fugindo de mim, já há dias. Pastor, é o seguinte, eu estou meio depressivo e tal. Falei, não, vai para a igreja, querido, vamos orar por você. Depressão, Jesus tira, fica tranquilo, ele é especialista nessas coisas, vamos lá. Enfim, mas chegou ontem, ele me liga e fala, pastor, me socorre porque eu quase me matei ontem, quase tirei minha vida ontem, e eu preciso, se o senhor não vir aqui, eu vou morrer. Aí o que eu fiz? Eu já estava me preparando para ir para a reunião de oração. Falei, onde é que é a sua casa? Itamaracá, Rua Padre Mussatumba, lá, aquela principal lá do Itamaracá. Aí fui lá, passei lá, peguei o rapaz, trouxe para cá. Aí o Carlinho estava aqui, a Liliane, né? Mais os irmãos de Maceió que vieram aqui ontem também. Enfim, tinha aqui a turma toda que estava aqui ontem, Mancida, e o rapaz sentou aqui. E aí, irmãos, Deus me deu um direcionamento de que a gente precisava entrar primeiro na presença de Deus. Todos nós que estávamos aqui ontem, orarmos, consagrarmos a nossa vida, colocar a nossa vida no altar. E eu orei aqui uns 20 minutos, 25 minutos aqui, eu orei enchendo este lugar de glória, clamando pela unção de Deus neste lugar. Enfim, irmãos, de repente, quando era para chegar aquele momento de fazer o círculo, colocar o rapaz aqui no círculo e orar por ele, irmãos, o rapaz levanta, coloca o celular no ouvido. A gente pensou que ele foi atender alguém, ele saiu aqui na porta. Eu falei, bom, ele foi atender alguém. Aí de repente não voltava mais, ele saiu aqui fora, foi embora, mas fincou o pé, né? Aí nós oramos tudo, eu liguei para ele. Em seguida, falei, rapaz, o que aconteceu? Eu fui te pegar, vim, trouxe você para a igreja para poder orar por você. A parte essencial aqui era orar pela tua vida. Pastor, eu não aguentei ficar dentro da igreja. A hora que começou aquelas orações ali, meu coração acelerou e me deu um treco, me deu uma ansiedade. Quem que vocês acham que colocou tudo isso no coração dele, irmão? Quem que vocês acham que estava trabalhando na mente desse rapaz, no coração desse rapaz? Enfim, ele não conseguiu ficar aqui dentro, né? Por quê? Porque, irmãos, a gente entrou na presença de Deus em oração, porque, irmãos, libertação, batalha espiritual não é brinquedo. A gente tem que realmente entrar na presença de Deus, se consagrar, se colocar para Deus agir, para Deus fazer. E quando o negócio ficou forte e a oração ficou intensa e o fogo desceu, eu falei, opa, o ambiente está preparado, o ambiente está pronto, vamos agora partir para cima do inimigo e repreender a vida do rapaz. A hora que eu me levantei para isso, o inimigo tirou ele daqui. E aí o que acontece? Eu fui buscar a Marlene no outro lado da cidade, ela estava no evento, né? E no caminho eu fui falando com ele, cheguei em casa, fiquei até 11 e pouco da noite conversando com esse rapaz. Pastor, eu estou mal, estou assim, estou assado e tal. E eu falei, olha, vou chamar o SAMU aí. Não quero o SAMU não. E aí chegou uma hora que ele falou, não, agora eu estou em paz, estou tranquilo, vou dormir. Eu falei, então tá, vou dormir também, mas amanhã vamos correr atrás dos seus remédios, amanhã vou te levar para a igreja, amanhã, tudo. Aí de manhã, na hora que eu mando a primeira mensagem para ele, 7 e pouquinho da manhã, aí a pessoa que está do outro lado do celular, que na realidade era ele mesmo, mas como se fosse outro, disse, olha, eu achei esse celular aqui, e me parece que é de um rapaz que teve uma convulsão aqui nos Altos Afonso Pena, me parece que foi suicídio. Aí eu perguntei, mas quem está falando? Aí ele falou, não, olha, avisa os familiares que esse rapaz está morto. Aí eu já fiquei preocupado, né? Fiquei preocupado e fui tentar achar familiares. E ainda bem que no trajeto da casa dele até aqui ele me falou que ele tinha se batizado em Dourados, me deu o nome de um pastor, eu conheço esse pastor em Dourados. Aí o que aconteceu? Eu liguei para esse pastor em Dourados. Aí esse pastor ficou uma meia hora comigo no telefone, realmente conhecia ele, falou, não, esse menino é complicado, hein? Esse menino
Ele tentou botar fogo numa casa aqui e tal. Enfim, o pastor foi me passando algumas coisas, falando, mas se ele morreu, meu Deus e tal. Só que todo mundo ficou chocado com o impacto da mensagem da morte, né? Se ele fez, se ele deixou de fazer, naquele momento ninguém está preocupado com isso, preocupado que o cara morreu, né? Aí ele foi atrás da mãe do rapaz, do irmão do rapaz, e nisso eu já passei um vídeo para os irmãos também, falando da situação e tal. Aí até que eu consegui falar com o irmão dele. O irmão dele falou, pastor, é o seguinte, esse meu irmão tem um problema, é meu irmão, mas é difícil, o que eu aconselho para o senhor, liga no corpo de bombeiro, liga no SAMU e vê se realmente ele morreu, porque ele já fez isso aqui e ele não tinha morrido, não, ele só deu tipo assim, ele deu um suicídio fake na gente aqui, né? Aí, o que eu fiz? Eu liguei, pus o Mateus para ligar, liguei no SAMU, não tem ocorrência não. Aí o que aconteceu? Eu achei o telefone da dona do prédio onde ele mora. A hora que eu ligo lá, a mulher está brigando com ele, e xingando e tal, e sai daqui e tal, e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu falei, senhora, ela, oi, pois não? Falei, eu estou procurando um rapaz que mora aí nesse prédio, chamado Luciano. Ela falou, está aqui na minha frente, aqui, com uma faca no pescoço aqui, me azucrinando, me incomodando, querendo que eu tire foto dele com a faca para mandar para a família, que ele vai se matar. Falei, então ele está vivo, está bem vivo aqui, né? É um safado. Ele começou a falar, é um vagabundo, é isso, espancou a mulher dele ontem, e ela foi embora. Aí ela perguntou, quem é o senhor? Eu falei, bom, eu estou aqui representando a família, não quis me identificar, né, nessa situação, porque eu vi que o negócio estava estranho. Mas irmãos, pensa em toda essa situação, se coloca no meu lugar, eu me dedicando, né, para cuidar dessa alma. É uma alma, né, precisava de ser cuidada, de ser socorrida, de ser amparada. Mas depois de tudo isso, parece que vem aquela situação assim de, tipo assim, não ajude, né? Não vai mais ajudar os outros. Não, irmãos, não é porque isso aconteceu, isso não vai mudar quem eu sou. Eu sou pastor. Se a pessoa precisar de ajuda, eu vou ajudar. Porque o que acontece? O diabo, ele trabalha para tentar tirar do nosso coração o quê? A nossa fé, a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de servir os outros. E é isso que o diabo está fazendo na vida de muitas pessoas. A gente olhar para as pessoas e para a frustração que as pessoas trazem para nós, para que a gente use aquilo como justificativa para não fazer mais. Só que eu quero declarar em alto e bom som que o que eu precisar fazer para a glória de Deus, eu vou fazer em nome de Jesus. E você deve ser assim também. Não permita que as frustrações dos outros te leve a ser uma pessoa frustrada na sua fé, frustrada na sua disposição de servir, de amar, de fazer a obra do Senhor. Irmãos, a obra do Senhor não é fácil, nunca foi, e é por isso que o Senhor nos chamou. Não é fácil, mas nele nós podemos fazer essa obra. Eu e você podemos fazer essa obra, mas nós não podemos permitir que a voz do inimigo fale mais alto ao nosso coração do que a voz do Espírito Santo. Então ontem, irmãos, Deus falou comigo, Deus não deixou eu ir até atrás desse rapaz. Eu queria meia-noite, 11 horas ir lá, e aí Deus me segurou em casa. Se eu fosse, eu poderia ter tido um problema. Então até nisso eu vejo assim que Deus guardou a minha vida, né? Porque às vezes a gente fica desejoso demais de ajudar as pessoas, e aí Deus fala, calma, coloca na minha mão e espera. Tem coisa que você não sabe, né? Então tem coisas que nós temos que aprender a esperar Deus nos mostrar. Mas Deus mostra, amém, irmãos? Deus mostra, Deus revela, Deus nunca vai nos deixar na mão. O que você precisa fazer? Suplicar, orar, interceder e agradecer. Você tem sido uma pessoa grata ao Senhor pelos bens, pelos benefícios, pelas bênçãos que Ele tem te dado? Quem tem agradecido a Deus aí? Agradeça.
O apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes tornai conhecidas as vossas petições diante de Deus, através da súplica, olha a palavra de novo, súplica com ações de graça. No mesmo tempo que você suplica, que você rasga o coração, que você pede, já levanta agradecendo. Amém, irmãos? Senhor, eu preciso, eu quero, eu necessito, e já te agradeço, Pai, porque creio que o Senhor é Deus para fazer. Quem se ajoelha suplicando e sobe agradecendo vai receber vitória. Quem se ajoelha suplicando e levanta agradecendo será abençoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque a gratidão no seu coração. Seja grato ao Senhor por tudo, até mesmo pelas situações difíceis que você tem passado, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, irmãos, todas, pastor, todas as coisas cooperam para o teu bem, todas as coisas cooperam para o bem da sua família. Por quê? Porque você está em Cristo e Cristo está em você. Então nessa noite eu ia entrar em Isaías, não vai dar, vamos deixar o Isaías para depois, porque o Espírito Santo me tomou aqui, irmãos, e me conduziu nessa direção, né? Então chama a equipe de louvor aqui. Eu quero que você entre em adoração comigo na presença do Senhor. Depois nós vamos orar. Quem tem situações para colocar diante de Deus, coloca. Quem tem agradecimento para entregar a Deus, entrega. Mas nós estamos aqui no encerramento de uma campanha de oração, né? Então não fique constrangido, não fique tímido para orar, não fique tímido para buscar a Deus. Deus está aqui pronto a ouvir a sua voz, Ele está aqui pronto para receber o seu clamor, Ele está aqui pronto para receber a sua súplica, Ele está aqui pronto para receber a sua gratidão também, aleluia. Alamassui andaramasheia, andai assou de rassudi andacamanácia, remandarabasuri vicantaramandarabasheia. Deus de glória, nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Vamos declarar: grande ao Senhor, com alegria, com louvor, aleluia.